Então, eu agradeço a Deus porque, de vários modos, essa igreja faz parte, né, da minha vida. Aqui, eu fui de zelador a vice-moderador da igreja. Bom, e graças a Deus, aqui conheci minha esposa, que casei. Bom, nossos filhos foram apresentados aqui. Foi essa igreja que me mandou para o seminário, né? Então, eu louvo a Deus pela existência da Ebenezer. Desses 28 anos, eu acho que nós, assim, depois que saímos do seminário, eu vou contar também, fomos ao seminário, eu vou contar com esse tempo. São, então, já em torno de 26, 27 anos de parceria que essa igreja tem com o meu ministério, com a minha vida, e eu sou muito grato a Deus, né? Eu lembro quando o irmão Franklin e a irmã Ivan eram namorados, nós íamos fazer o trabalho lá do CBN, lá na Taquara, pegava o último ônibus, né? E na volta traziam a gente de moto. Outras vezes fizemos uma pedalada lá, né, para Taquara, tinha um açude lá muito bom, nós fomos. Então eu louvo muito a Deus por essa igreja. Esse é o meu bairro, foi nessas ruas que eu andei de bicicleta, que eu andei para cima e para baixo, indo para a escola. Eu louvo a Deus. Eu lembro quando vocês moravam lá no Parque Santana, a gente ia fazer os cultos lá de evangelismo. O Lucas e o Isaac ainda bem pequenos. Então, louvado seja Deus, né, pela vida de vocês e pelas lembranças que eu tenho dessa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora à noite, nós vamos olhar as outras referências que o apóstolo Paulo faz à palavra piedade. Como nós mencionamos, essa palavra ela é quase que exclusivamente paulina. O apóstolo Paulo usa aqui na primeira carta. Ele também vai utilizar dessa palavra na segunda carta e na carta a Tito. Depois vem o apóstolo Pedro, e você pode rever a gravação de hoje da Escola Dominical. Nós expomos as referências sobre a palavra piedade em Pedro, que é o segundo autor que mais utiliza. E a outra referência é Atos capítulo 3, versículo de número 12, Lucas usando lá no seu livro histórico. Então, sendo mais paulina essa palavra, e o texto em que a igreja escolheu, sendo da primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos então verificar em cima da primeira carta, obrigado, o que a palavra de Deus nos ensina através dessa palavra piedade, que é tão importante para nós. Então, vamos fazer uma leitura dividida, não é? Digamos assim, pelas referências que nós temos. 1 Timóteo 2:2. Vamos ler o versículo 1. Antes de tudo, 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Próxima referência, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo de número 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ontem nós nos detemos no capítulo 4, versículos 7 ao 8, por isso não vamos lê-lo agora. Vamos para o capítulo 6 e ler as 4 referências da palavra piedade aqui. Capítulo 6, versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de quem nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Versículo de número 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, vamos passar por esses versículos. Vamos agradecer pela leitura.
Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nós temos lido. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da Tua palavra e que sejamos edificados por ela como já foi pedido. Obrigado, Pai. Fica conosco. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu falei já desde ontem, essa palavra piedade é uma palavra que está bem próxima de nós. Nós temos um bairro em Fortaleza, cujo nome é Piedade, e temos uma cidade vizinha a Fortaleza, tá bom? Que o significado dessa cidade é piedoso, não é? A cidade de Eusébio. Eusébio é a palavra piedoso, e a palavra piedade, na língua de Paulo, que ele escreve o Novo Testamento, é a palavra Eusébia ou Eusébia. Então é uma palavra que está aí bem marcada na nossa cultura, em lugares aqui da região metropolitana de Fortaleza. Nós mencionamos ontem o que é a piedade, de acordo com o capítulo 4, versículos de números 7 e 8, o viver que agrada a Deus. E esse viver é manifestado pelo cultivo do fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo de número 5. Esse viver que agrada a Deus, ele está muito presente nas epístolas. Normalmente, as epístolas de Paulo, como Colossenses, como Efésios, ela pode ser dividida em duas partes. Numa primeira parte, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina, e do outro lado, ou na segunda parte, o apóstolo Paulo mostra que a doutrina não é para encher cérebro, a doutrina não é para nos deixar cheios de conhecimento vazio. A doutrina que Deus nos dá é uma doutrina prática. O conhecimento de Deus é um conhecimento prático, e esse conhecimento prático vai ser manifestado em nossas vidas pelo cultivo da piedade. Hoje pela manhã nós vimos que a piedade, lá em 2 Pedro, tanto ela é uma ação de Deus, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, como também ela é ordenada, ela é incentivada a que eu e você venhamos a cultivar essa vida que agrada a Deus, ou a piedade. E para aqueles que dizem: pastor, para mim basta chegar no céu, eu não quero receber galardão, então para que compromisso, né? Eu não vou estar lendo a Bíblia todo dia, esse negócio de ir para o culto com muita frequência, não, eu vou quando dá. Aqueles que dizem que não querem galardões, aqueles que dizem que basta chegar no céu, não entenderam o Evangelho, porque nós somos salvos para as boas obras, nós somos salvos para viver a vida que agrada a Deus, e o nome disso é piedade. Em 2 Pedro, capítulo 3, nós vimos que a piedade, ela é esperada na vida daqueles que aguardam o retorno do Senhor Jesus. Então é uma palavra muito importante na nossa vida como cristãos, é uma palavra muito importante nas cartas que o apóstolo Paulo escreve aos pastores como Timóteo e Tito, e também é uma palavra muito importante para a igreja, ou as igrejas a quem Pedro escreve. Igrejas que estavam vivendo já na perseguição, ou cuja perseguição estava próxima, igrejas que saberiam o preço do discipulado cristão. A salvação é uma obra monegística. Que palavra estranha é essa, pastor? Monegismo. Bom, mono de monossílaba. Você deve lembrar disso lá da escola. Como eu sou professor de português, as minhas ilustrações quase todas são de gramática, tá bom? Então vamos lá. Monossílaba, uma única sílaba. Então monegismo ou monegismo. Deus é o único que trabalhou pela nossa salvação. Então a salvação eu aceito e vivo do jeito que quero? Não, somos chamados ao compromisso, somos chamados à responsabilidade. E essa responsabilidade, na minha e na sua vida, pode ser chamado de viver piedoso. Deus exige que eu e você vivamos de modo piedoso. O apóstolo Paulo, então, sabendo dessa necessidade, quando ele escreve a primeira carta dele a Timóteo, ele expõe, como já falamos para vocês, a palavra piedade nessas referências, e nós queremos passar por essas referências. Mais uma vez, a primeira delas, vamos voltar para nós lermos e refletirmos melhor, capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ok? Só um lembrete rápido, tá bom? A divisão de versículos, ela não vem de Paulo.
Não foi o Espírito Santo que dividiu a Bíblia em versículos. A divisão de versículos ela foi feita por dois motivos básicos. Primeiro, para ser usado nos cultos. Então tem um motivo litúrgico, cultico, né? Para a Bíblia ter sido dividida em versículos, para nós melhor acharmos e lermos e refletirmos. A outra razão porque a Bíblia foi dividida em versículos, depois da época de João, dos apóstolos, é para facilitar o estudo. Bom, por que é que eu digo isso? O versículo de número 2, se você perceber, ele começa com letra minúscula. E em português, as nossas frases começam com letra maiúscula. Isso, muito bem, tá bom? Até o final eu vou avaliar vocês e dou aí a nota da prova de vocês, tá bom? A prova bimestral aqui do culto de português. Então vamos lá. É uma frase que faz parte de outra. Para entender melhor uma frase, eu tenho que saber onde ela começa e onde ela termina. Então vejam aí que o versículo de número 2, ele é uma parte de uma frase maior. Termina com ponto final. E ela é uma parte do capítulo 2, versículo 1. Então, quando você for ler e estudar a Bíblia, procure sempre versículos que têm cabeça, tronco e membros. Ou seja, é uma frase que tem começo, meio e fim. Para entender o versículo 2, temos que ler o versículo de número 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O apóstolo Paulo, então, preocupado com o local onde Timóteo vive, onde a igreja que ele pastoreia vive, e conforme mostramos ontem, nós acreditamos que é a cidade de Éfeso. Timóteo, pela história, sabemos que foi pastor dessa cidade. Então, pensando na igreja de Éfeso, pensando que os membros daquela igreja, eles não se isolaram numa floresta, nem no alto de uma montanha, e fizeram uma sociedade alternativa. Os cristãos estão imersos, estão dentro de uma sociedade. Então o que acontece na sociedade vai refletir na igreja. Isso é muito propício falarmos nesse período, porque esse ano é eleitoral. E esse ano das eleições é a mais importante, porque nós estamos tratando da esfera federal e da esfera também estadual. Não que o município não tenha importância, tem. Mas as eleições desse ano, elas são aquelas que vão nos trazer as pessoas que vão reger as principais leis que estão sobre a minha e a sua vida. E um segredo que Paulo dá para Timóteo naqueles dias, para que ele vivesse, olha só, vida tranquila e mansa. Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, para que aqueles homens e mulheres pudessem exercer a sua fé, para que eles tivessem um espaço onde eles pudessem manifestar as boas obras que agradam a Deus, sem perseguição desnecessária. De todo jeito, irmãos, perseguição virá, mas que ela não venha por causa da nossa irresponsabilidade, seja em não praticarmos as boas obras, seja em escolher mal os nossos candidatos. Que as perseguições venham porque elas são parte da minha e da sua vida como cristão, e não por causa do nosso desleixo. É esse tipo de perseguição e sofrimento que Pedro fala muito bem na sua primeira e segunda carta, que não deveríamos sofrer por causa de desleixo, ou então porque vivemos uma vida desregrada. Se vamos ser perseguidos, sejamos perseguidos porque pregamos a verdade, porque vivemos o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos perseguidos porque nós somos do Senhor Jesus. Então, para não sofrer de maneira desnecessária, desleixada, o apóstolo Paulo dá um segredo para Timóteo e a igreja para onde ele escreve terem uma vida que fosse tranquila, mansa. Uma vida onde eles pudessem manifestar as boas obras que glorificam a Deus e assim eles pudessem ganhar pessoas para Cristo. Esse viver piedoso, ou essa vida que agrada a Deus, só seria possível, Paulo diz aqui, se aquela igreja tivesse um compromisso de orar por todas as pessoas. Então todos os homens, que encerra o versículo de número 1, todos os tipos de pessoa. Sabemos que essa é a ideia do apóstolo Paulo, porque depois ele vai especificar.
todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então o apóstolo Paulo pede para aqueles cristãos orarem pelos seus vizinhos, orarem pelos seus familiares, todos os tipos de pessoa, e ele especifica principalmente que aqueles homens estivessem orando por suas lideranças políticas, pelos reis, pelos homens investidos de autoridade, para que Deus abençoasse aquele lugar, para que aquele lugar fosse um lugar onde aqueles homens e mulheres pudessem manifestar uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Então o exercício da piedade requer e nos lembra: é fácil criticar todas as pessoas quando agem erradas, principalmente os nossos políticos, os nossos representantes, aqueles que reinam sobre nós ou exercem autoridade sobre nós. Mas você está orando? Você está combatendo o erro onde ele é encontrado? A vida piedosa aqui, ela implica em algum tipo de preocupação política. Bom, não é a política partidária, para fazer partido ou propaganda de partido A, B ou C, mas é para que em ou qualquer lugar onde nós estejamos, que o nosso viver piedoso possa ser manifestado da maneira que agrada a Deus, porque nós temos autoridades que Deus está abençoando e pelas quais a igreja está orando. Entre as disciplinas espirituais que eu mencionei hoje pela manhã, nós temos leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a meditação das Escrituras, a memorização da Bíblia. Falamos sobre a oração, falamos sobre o jejum, falamos sobre o silêncio, solidão, sobre adoração, sobre evangelismo. São várias as chamadas disciplinas espirituais, que são práticas que Deus escolheu, através delas, nos dar crescimento espiritual. Então, crente que não ora, dificilmente vai crescer espiritualmente falando. Crente que não lê, não estuda, não memoriza, não reflete, não está praticando as Escrituras, dificilmente ele vai crescer. Cristão que não tem a prática de jejum em algum momento, crente que não sabe valorizar a adoração em todo o grupo ou a adoração congregacional a qual nós estamos nos referindo aqui, ele não vai crescer com facilidade ou não vai crescer da maneira que agrada a Deus. E muito desse viver, se você parar um pouco para pensar, está ligado com aqueles que exercem autoridade sobre nós. Você deve conhecer as chamadas nações que fazem parte da janela 1040. Pesquisa um pouco quais são os sistemas de governo que estão naquele lugar. Nós tivemos no mês de junho o domingo da igreja perseguida. Dê uma olhadinha quais são os sistemas políticos que proíbem cultos, ou que de algum modo tentam regular a pregação, mas que a pregação nunca fale mal dos pecados do governo. Perceba bem quais são os sistemas políticos que muitas vezes tomam a Bíblia dos cristãos, que separam famílias cristãs, que não permitem a adoração em grupo, e desse modo os cristãos precisam adorar a Deus em igrejas subterrâneas, em igrejas escondidas, em igrejas secretas. Então, de algum modo, o nosso viver piedoso, a nossa vida mansa, tranquila, com o viver piedoso e o respeito, está muito ligado com aqueles sobre os quais, ou debaixo dos quais, nós estamos sendo guiados. Tá bom? Então lembra disso. A piedade em algum momento, e esse aqui específico, pede para nós termos um pensamento crítico, bíblico, sobre nossas lideranças. E entre esse pensamento e comportamento, o texto diz: quer viver vida tranquila? Quer viver vida mansa? Com piedade e respeito? Ore pelos seus governantes. Mas também escolha bem os seus governantes. Já que nós não temos reis, vivemos o sistema republicano, democrático, não apenas ore pelos seus governantes, mas escolha bem os seus governantes. Porque isso vai, de algum modo, refletir sobre nossa liberdade de culto.
E se tivermos bons governantes, se estivermos orando pelos nossos governantes, o apóstolo Paulo diz, a finalidade pela qual nós oramos por todos os tipos de pessoas, e especialmente aqueles que estão revestidos de autoridade, é para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, de acordo com a vontade de Deus, e ao mesmo tempo uma vida onde a piedade seja possível, uma vida onde o respeito exista. Então é um apelo das Escrituras para você lembrar, a piedade que Deus exige de você está associado com as suas intercessões por todo tipo de pessoa, inclusive aqueles que dirigem os destinos do nosso país. A próxima referência que queremos nos deter está em capítulo 3, versículo de número 16. Mas vamos passar um pouco rápido por essa referência, mas não vamos deixá-la sem explicação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É a segunda ocorrência da palavra eusebeia, da palavra piedade. Bom, e provavelmente este é um hino que a igreja cantava. É um hino cristológico, é um hino que focaliza o Senhor Jesus Cristo na sua encarnação e na sua glorificação, ou volta, ou ascensão aos céus. O texto diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Embora a palavra piedade ou eusebeia esteja sendo usada aqui, você vai perceber que nesse lugar, em 3,16 de 1 Pedro, a palavra piedade, ela poderia ser trocada por doutrina, ou confissão de fé, ou a nossa fé. Então ela foge um pouco àquele sentido normal, que é a vida que agrada a Deus, e a palavra piedade aqui, em 3,16 de Timóteo, ela pode ser trocada por grande é o mistério da nossa fé. Grande é o mistério da nossa doutrina. E aqui você vai perceber que ele vai fazer pequenos resumos acerca da vida e da obra do Senhor Jesus. Ele foi manifestado na carne, ou ele se encarnou, nasceu como homem, justificado em espírito, falando sobre o seu modo que agrada a Deus, mas também de algum modo falando sobre aquilo que ele fez pelos homens. Contemplado por anjos, lembra muito que Hebreus vai falar, Jesus se encarnou, e temporariamente ele ficou menor do que os anjos, mas ainda que ele tenha se encarnado, Jesus tem um nome que é superior ao que os anjos também são. Leia Hebreus capítulo de número 1. Depois ele fala sobre missões, Jesus pregado pelos gentios, Jesus sendo recebido como salvador de vários homens, crido no mundo. E a última frase fala sobre a volta de Cristo aos céus. O Cristo que foi encarnado, que foi morto e ressuscitou, agora ele volta para a sua glória. Então, uma rápida explicação sobre esse texto, porque a palavra piedade aqui não é o viver que agrada a Deus, mas é sinônimo da palavra doutrina, da palavra fé, da palavra confissão de fé, ou das palavras confissão de fé. Vamos nos deter agora na parte do capítulo 6, onde temos 4 ocorrências da palavra piedade. Não vamos para o capítulo 4, porque foi o texto que nós trabalhamos ontem. Piedade como viver que agrada a Deus. Capítulo de número 6. Vamos lá, versículo de número 3. Só para aproveitar mais uma vez, lembra, o capítulo de número 6, versículo 3 é uma frase, ou pelo menos o começo dela, está com letra maiúscula. Mas ela não termina com ponto, encerrando, ela tem uma vírgula. Então o texto está dizendo, se for ler, estudar, memorizar capítulo 6, versículo 3, você também tem que estudar, memorizar e estar refletindo no que fala o próximo versículo, que é o versículo de número 4. O versículo 4 termina com ponto final? Não, vírgula. O que é que ele está dizendo? Vai ler, vai memorizar, vai estudar. Você tem que estudar o capítulo 6, versículo 4, e não pode esquecer do versículo 3. Bom, vamos seguir. Versículo de número 5. Aqui tem um ponto final. Irmãos, 6, 3, 4 e 5 é uma frase só.
E para não ocorrer aquele mal entendido, acho que todo mundo aqui deve ter brincado de telefone sem fio. Lembra? Você fala uma frase no ouvido de uma pessoa, no início de uma fila, normalmente um grupo de crianças sentado, eu falo aqui aos ouvidos da Cecília, quando chegasse nos ouvidos da Heloísa, talvez tudo já estivesse misturado, porque os rapazes que estão sentados no meio não entenderiam o que eu teria falado ao ouvido da Cecília. Então, memorizar, estudar e ler um versículo que é parte de uma frase sem valorizar o que vem antes e depois é colocar em risco a interpretação da Bíblia. E se a sua interpretação da Bíblia estiver errada, a prática também vai estar errada. Então vamos lá, capítulo de número 6. Após falar sobre os senhores e servos ali da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai alertar para os falsos ensinos que já estavam entrando na igreja. E se você lembrar um pouco, o capítulo 4, a pregação de ontem, que tipo de ensino era esse? Provavelmente é uma heresia que ainda não estava totalmente fundamentada, formulada, mas uma heresia que já tinha suas raízes venenosas ali, sendo espalhadas pelo solo daquela igreja. Uma heresia que depois foi chamada de gnosticismo, que é algo complexo de falar, algo complexo de explicar. Mas o tipo de gnosticismo que Paulo está enfrentando aqui com Timóteo, vocês lembram? É aquele que, no capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5, estava dizendo: o corpo é ruim. Se o corpo é ruim, o que é que vamos fazer? Vamos procurar matar o corpo com jejum. Vamos procurar matar o corpo nos ferindo. Vamos controlar a nossa paixão carnal, fazendo o corpo definhar. E você sabe que esse não é o propósito do jejum. E não adianta enfrentar os tanques de guerra da nossa velha natureza pecaminosa utilizando estilingue, utilizando baladeira. Para enfrentar os tanques de guerra da nossa velha natureza, precisamos usar armamento pesado, a armadura do cristão, como Paulo explica em Efésios capítulo 6. Devemos lembrar que não estamos lutando contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Devemos lembrar que esse velho homem, essa velha natureza pecaminosa que nós carregamos, ela foi ferida por Cristo na cruz. E diariamente Jesus está nos lembrando que nós devemos mortificar a nossa velha natureza sob a dependência de Jesus, sob a dependência do Espírito Santo, para que nós venhamos a ser revestidos diariamente do novo homem, ou melhor, que eu e você todo dia venhamos a parecer mais com Jesus. O novo homem, a nova natureza pela qual nós fomos alcançados, e é o nosso objetivo, o meu e o seu objetivo como cristãos, é sermos parecidos com Jesus. Lembra disso? O corpo foi manchado pelo pecado, mas o espírito também foi. Mas da mesma forma que de algum modo o nosso espírito está sendo renovado, nós estamos sendo preparados para a ressurreição dos mortos, se alguém morrer antes da volta do Senhor Jesus, ou estamos sendo preparados também, para a glorificação, o processo que passará aquele que estiver vivo quando Cristo voltar. Lembra, o corpo é mau, mas o espírito também é. Esse era o engano que eles estavam ensinando, que o corpo é mau, então mate o corpo com jejuns. Estavam fazendo certas restrições alimentícias que não fazia sentido, estavam escravizando as pessoas. Aqui parece muito com aquilo que os Gálatas estavam sofrendo. Começaram bem, mas falsos ensinos entraram naquelas igrejas da Galácia e agora eles estavam correndo o risco de naufragar na fé. Paulo não quer que isso aconteça com Timóteo. Paulo não quer que isso aconteça com a igreja que Timóteo está pastoreando. Então a piedade, o viver que agrada a Deus é necessário para aqueles que foram alcançados pelo santo evangelho do Senhor. Então lembra, o seu corpo é bom. A sua sexualidade, ser homem ou mulher, como Deus nos criou, é bom e deve ser santificada para a glória de Deus. E outra questão é que, já que o corpo era mau, esse era o pensamento daqueles hereges,
daqueles homens que estavam ensinando falsas doutrinas. Se o corpo é mau, então não se casem. Mas jovens, lembram que eu falei ontem na mensagem e no pós-culto? Jovens, casem. Casar é bom. Certo? Lá na igreja, esse ano, vou bater meu recorde. Vou fazer 5 casamentos. Já fiz 2, tem mais 3 aí. Tá bom? Então, se você for casar, me chame para pelo menos estar lá como convidado. Mas jovens, case, porque casar é bom. E a falsa doutrina ensinada lá pelos hereges, pelos falsos profetas, que estavam infiltrando-se na igreja que Timóteo pastoreava, estavam dizendo que o casamento era ruim. Ele vai ter problemas, como todo o restante da esfera humana que foi manchada, carece da glória de Deus. Manchada pelo pecado, portanto está destituída da glória de Deus. Pensando então nos falsos ensinos que estavam entrando na igreja de Éfeso, que provavelmente é a igreja que Timóteo está pastoreando, Paulo pede para Timóteo verificar. Ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então o apóstolo Paulo está aqui tendo cuidado com a doutrina e com a prática das boas obras, com o ensino da palavra de Deus, mas também com a vida de santificação. Quem não esteve pela manhã, eu oriento, eu peço que você possa assistir o vídeo lá na página, né, da igreja, no Facebook. Irmãos, piedade é como que sinônimo de devoção, é como que sinônimo de santificação. A santidade e a devoção a Deus e a piedade são obras de Deus na minha e na sua vida. Ele já pôs a sementezinha da piedade, da santidade na minha e na sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele nos deu a responsabilidade de cultivar essa semente que Ele já nos deu. Então, procurar conhecimento da Bíblia, mas não ter mudança na sua vida, esse conhecimento não vai ser bênção para você. Esse conhecimento vai ser maldição. Pois é, a Bíblia, quando ela é lida com fé, ela produz vida. Mas quando a Bíblia é lida ou com incredulidade ou com dureza de coração, sabe o que é que vai acontecer? Você não vai se dobrar às palavras de Deus. E aquelas palavras serão para você juízo. Aquelas palavras, em lugar de serem bênção para você, serão maldição. Porque ao nos aproximarmos da disciplina da leitura da palavra de Deus, nos aproximemos com o coração, pedindo ao Senhor que ajude na nossa falta de fé, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender as passagens difíceis, pedindo ao Senhor que nos ajude a separar algo que nós, homens modernos, ou seres humanos pós-modernos, separamos, por exemplo, o conhecimento da sua prática. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui: tenha cuidado com aqueles que ensinam outra doutrina. Tenha cuidado com aqueles que não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, ou seja, o ensino propriamente dito da palavra de Deus. E ao mesmo tempo, tenha cuidado daquelas pessoas que querem separar conhecimento bíblico de prática da palavra de Deus. Uma ação que todos nós deveríamos ter após ler as Escrituras é ter desejo de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Porque muitas vezes quem faz seminário, os pastores, ou teólogos, ou qualquer estudante das Escrituras, às vezes nós nos detemos tanto em discussões e somos tão inflamados em nossas discussões, e nós esquecemos que toda vez que nós estudássemos a palavra de Deus, deveríamos tanto começar como terminar o estudo da palavra com louvor, com adoração. O professor Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, feita com o professor Alan Might, é interessante que ele segue um costume de um grupo de cristãos chamados puritanos, que foram muito marcados pela vida piedosa. Os puritanos não criaram nenhuma denominação, mas existiam puritanos nas igrejas batistas, congregacionais, em igrejas presbiterianas, em igrejas reformadas. E toda vez que um puritano ia estudar as Escrituras, ele começava com louvor, ele começava com gratidão. E toda vez que ele terminava de estudar a palavra de Deus, sabe como ele terminava? Ele terminava com louvor, com gratidão.
Se você tiver a oportunidade, e eu incentivo você a comprar, a Teologia Sistemática de Franklin Ferreira, é assim que ele começa e termina cada capítulo do seu livro. Ele começa com uma adoração, ele começa com um louvor, ele começa com uma oração, pedindo que o Senhor, como diz o hino do cantor cristão, enquanto, ó Salvador, teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além a ti, Senhor. É o que você e eu devemos procurar ver quando você estiver fazendo o seu devocional. Ver Jesus, falar com Jesus, aprender a ser com Jesus, como Jesus é. Então, nunca pense que a palavra de Deus é para ser simplesmente ouvida e esquecida. Não, ela tem que ser ouvida e deve ser praticada. Nós nem deveríamos usar as duas palavras, porque naturalmente, para mim e para você, isso já deveria ser normal. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, já deveria para mim e para você ser naturalmente ligado com praticar as Escrituras. Praticar o viver piedoso. Estudar a Bíblia deveria ser visto para nós como uma ação tão espiritual como é você passar uma noite em vigília, em oração. Estudar as Escrituras, sentar ali, procurar reservar algum tempo para você ler, mastigar, aprender a palavra de Deus, é tão espiritual, meus irmãos, como você passar um dia inteiro de jejum. Então lembra, conhecer a palavra e ser modificado por ela e viver a palavra é algo que é esperado do servo de Deus. E é algo que Timóteo ouve de Paulo: cuidado com quem ensina outra doutrina. Cuidado com quem não concorda com o conteúdo da palavra e com a piedade que a palavra de Deus deve produzir na minha e na sua vida. Essa é a preocupação de Paulo logo no início aqui do capítulo de número 6, versículo 3. Porque Paulo diz o risco que quem não concorda com as palavras do Senhor Jesus, quem abandona a doutrina do Senhor Jesus, qual é o risco que essa pessoa sofre? Bom, o apóstolo Paulo diz assim: essa pessoa, ela é enfatuada, essa pessoa nada entende, essa pessoa tem manias por questões e contendas de palavra. E desse conhecimento que não louva a Deus, desse conhecimento da Bíblia, que não vira piedade, sabe o que é que vai acontecer? É daí que vão nascer as contendas, ou melhor, as invejas, as provocações, as difamações e as suspeitas malignas. Aproxime-se da Bíblia como a uma criança, como Pedro nos ensina, que quer o leite materno, quer o leite não falsificado, para que através desse leite ela possa crescer e ela possa passar para o alimento sólido e depois ela possa de criança se tornar um homem, uma mulher amadurecidos, porque a palavra de Deus, ela é isso para mim e para você. Hoje pela manhã eu usei uma expressão de que a ciência, ela nos chama de homo sapiens sapiens, né? Os homens que sabem, ou os seres humanos que sabem. Sabe qual é a espécie que você faz parte? Você deve ser o homo libros. Você deveria ser a pessoa de um livro. Você deveria ser a pessoa do livro de Deus. Isso não significa, eu volto a dizer, que você não procure ler a boa e velha literatura brasileira. Eu até falei de alguns dos meus autores prediletos, né? Machado de Assis, Fernando Pessoa, e uma das minhas poetisas prediletas, Adélia Prado. Você deve ler, sim, mas principalmente, você deve ler a palavra de Deus. Que eu e você sejamos conhecidos como povo do livro, o povo que conhece o livro, o povo que memoriza o livro, o povo que vive o livro santo de Deus. Não existe fé cristã, não existe igreja cristã à parte ou separada da palavra de Deus. Então, eu e você não podemos dizer: ah, eu não tenho tempo de ler, ah, eu não sei ler direito, ah, isso e aquilo outro. Lembrando aqui muito bem, eu não queria fazê-lo chorar, nem sei se ele vai me ouvir aqui, mas eu lembro quando a irmã Nazaré, do irmão Franciné, chegou aqui, uma das coisas que me marcou no testemunho dela é que ela aprendeu a ler para ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler para ler a Bíblia. Então a desculpa de que eu não sei ler, eu tenho dificuldade em leitura,
Vença tudo isso pela palavra. Eu e você precisamos da palavra, porque é ela que vai abrir as primeiras das portas para um viver piedoso, para o viver que agrada a Deus. É a leitura da palavra. Comece e termine sua leitura, seu estudo, sua reflexão, sua memorização da Bíblia com louvor e com adoração ao Senhor nosso Deus. E sejamos edificados da maneira que agrada ao Senhor. Descrevendo ainda as pessoas que pregam uma doutrina contrária ao Senhor Jesus e não concordam com suas palavras, o apóstolo Paulo diz que desse tipo de comprometimento errado, de não conhecer a palavra, ou trocar a palavra por um outro ensino, e não concordar com aquilo que o Senhor fala em suas santas palavras, Paulo diz também nascem as altercações sem fim. Homens que têm a mente pervertida, homens que têm a mente privada da verdade. E se eu e você não nos aproximarmos com temor, com a dependência ao Espírito Santo, se eu e você não nos aproximarmos da palavra de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que aquele texto seja, pastor, eu muito bem, quando eu começo a ler as Escrituras, lembram da ilustração que eu dei? Pastor, eu consigo até Êxodo, mas quando eu chego em Levítico, eu paro. Pastor, e quando eu volto a ler, chego em 1 Crônicas, pastor, até o capítulo 10 é só um nome de gente, aí eu paro. Quando eu volto para ler, pastor, quando eu ouço o nome Ezequiel, eu começo a ter pesadelo. Porque eu não consigo entender o que aquele homem escreveu. Que tanta figura é essa? Não é? Rodas que rodavam uma ou giravam uma dentro da outra, cheia de olhos. Que livro difícil é esse, pastor? Irmãos, quer seja difícil ou não, o que é que ela é? Palavra de Deus. O problema não está na palavra. O problema está em nós. Porque nós desistimos fácil. Porque nós esquecemos que a piedade tem que ser cultivada. Porque nós colocamos uma etiquetazinha. Jejuar é espiritual. Passar 2 horas lendo a Bíblia, isso não é espiritual, não. Passar a noite em vigília é espiritual. Mas estudar a palavra, não, vai ficar louco. Você vai ficar louco por outras questões. Mas não é a Bíblia que vai lhe deixar louco, não. Ok? Ela pode, como qualquer outra coisa, servir de gatilho, porque você já tem tendência para alguma coisa errada, ou alguma coisa má na sua vida. Mas lembrem, nos aproximemos da palavra de Deus com temor, com tremor, sob a dependência de Deus, aproveitando dos pastores e mestres, de autores que Ele nos deu, para nós conhecermos bem a sua palavra. Porque se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, a nossa piedade vai ser comprometida. É esse ponto que o apóstolo Paulo marca aqui no capítulo 5. Lembram daqueles que não concordam com as palavras do Senhor Jesus? Lembram daqueles que ensinam outra doutrina? Elas vão olhar para a piedade, mas vão olhar para a piedade de uma forma errada. Vão olhar para a piedade como fonte de lucro. Ou seja, usar da palavra de Deus, usar do bom testemunho para enganar as pessoas, para lucrar em cima das pessoas, explorar a boa fé das pessoas. Paulo então está dizendo que aquele que não conhece, que não abraça a palavra de Deus de modo verdadeiro, ela está à mercê de uma má interpretação e aplicação da palavra de Deus. Nos dias de Paulo, pessoas explorando a boa fé dos irmãos, pessoas olhando para a pregação, para o ministério, como algo de galgar, como algo de subir na vida. Por isso que hoje, de certo modo, não sei se vocês já perceberam, ser chamado de pastor não vale nada. Eu digo que vale porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos chamados para servir o povo de Deus. Então, como diz um hino de um nossos irmãos aqui de Fortaleza, nossa glória é Jesus conhecer. Então vale e tem valor sim de ser pastor. Mas não basta mais ser pastor. Hoje você tem que ser apóstolo. E nós já temos o título. Eu acho que no Brasil já temos pelo menos 2 paipóstolos. Você vai se abismar. Bom, não estou dizendo em si que são más pessoas, mas olhando pelas Escrituras e olhando pelo fruto que apresentam,
muitas pessoas têm olhado mais para o título e pensado que o título é porta de enriquecimento e estão indo contra aquilo que o apóstolo Paulo diz. Não ensinam a verdade, não pregam a verdade e olham para a palavra de Deus, para o ministério, como fonte de lucro. Eu gosto de dizer muitas vezes quando vou aconselhar alguém para o ministério: você quer ter dinheiro? Não seja pastor. Pelo menos nas igrejas batistas não. Aí eu vou deixar implícito aí, tá bom? Se você quer dinheiro, vá fazer uma faculdade aí de medicina, de direito, seja o bom, o melhor na faculdade que você escolher, tá bom? Procure aí qual é a demanda, aí você faz e procura glorificar a Deus e ganhar dinheiro, tá bom? Para usar na obra de Deus. Mas o ministério, a visão que a igreja deve ter, não é de praticar a piedade como fonte de lucro financeiro. Paulo está dizendo: cuidado, se nós lermos errado a palavra, aplicaremos a palavra de modo errado e consequentemente nós não estaremos vivendo do modo que agrada a Deus. Veremos a piedade da maneira que desagrada ao nome do Senhor nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo, entrando aqui no versículo de número 6, ele diz que tem um valor, ele diz que tem um certo lucro em ser piedoso. Qual é o lucro? Ele vai dizer no versículo 6: de fato, ou realmente, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aí aqui você imagina uma pessoa que faz assim: serve a Deus, mas vive reclamando. Ah, mas é tão difícil ser crente. Ah, mas eu estou servindo a Deus. E muitas vezes, sabe o que é que acontece? A gente atrasa uma conta. E eu vejo quem não é crente aí, viajando e postando foto. E a gente que serve o Senhor, mal consegue pagar as contas do mês. Paulo está dizendo que o lucro da vida piedosa é associado ao contentamento. E embora eu e você venhamos a ter, e esse é o desejo de Deus, uma vida piedosa, lembra que o viver piedoso, ele deve ser associado ao contentamento ou alegria. E o viver piedoso também vai estar associado com perseguição, com sofrimento. Quando Paulo e Timóteo pregaram na sua primeira viagem missionária, eles foram até uma certa direção, pregaram, fundaram igrejas e depois voltaram para confirmar ou fortalecer a vida espiritual daqueles homens e mulheres. E uma das coisas que o apóstolo Paulo não escondeu, e Barnabé também não escondeu, acerca da vida piedosa que agrada a Deus, está em Atos, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo 21, que é o começo, a cabeça do texto, e o versículo 22, que é o tronco e as pernas. Então vamos lá. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Então tenha uma vida que agrada a Deus e seja alegre, alegria. Está ali como algo associado ao meu e ao seu viver que agradam a Deus. Mas não se iluda, ou melhor, não esqueça que o viver piedoso também trará isso aqui para mim e a sua vida. Atos 14, 21 e 22. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles estavam em Derbe, foram depois para Listra, Icônio e Antioquia. Essas 4 cidades aqui são os Gálatas, para quem Paulo escreve a carta, tá bom? Então, aos Gálatas não é uma cidade, é uma região. Aquela carta foi escrita para 4 cidades ou 4 igrejas: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. E Paulo e Barnabé estão dizendo para os crentes daquelas igrejas, daquelas cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O viver piedoso, o viver que procura agradar a Deus, vai trazer para você contentamento. Mas já que é o viver piedoso que procura agradar a Deus e dar as costas ao mundo, por causa desse preço do discipulado, eu e você também passaremos por muitas tribulações até chegar na nossa pátria celestial. A vida piedosa traz muito lucro. Viva de maneira que agrada a Deus,
enfatizando nessa noite ou nesse final de semana, principalmente a leitura da palavra, a memorização da palavra, o estudo da palavra, a prática da palavra de Deus, principalmente essa, porque é a disciplina espiritual mais básica. Todo crente tem que ler a Bíblia. E lembra, se alguém perguntasse qual é a espécie que você faz parte, tá bom? Nós somos os homolibros, nós somos os homens e mulheres dos livros sagrados, do livro de Deus. Essa deve ser a nossa espécie. Somos as pessoas do livro santo, a Bíblia Sagrada. Então, contentamento, Paulo diz. Contentamento deve estar junto com o viver piedoso que agrada ao Senhor nosso Deus. Em nosso estudo, vamos para a última referência de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 1. O capítulo 6, do versículo 3 até o versículo de número 10, faz muita ênfase ao viver daqueles homens que negam a doutrina de Cristo e não concordam com o seu ensino. Então, a ênfase desse texto, do versículo 3 até o versículo número 10, é sobre esses homens que veem a palavra de Deus como fonte de lucro. Desses homens que não conhecem ao Deus verdadeiro, porque não leem de maneira adequada, dependente do Espírito Santo, a palavra desse Deus maravilhoso. Portanto, essas pessoas estão indo de mal a pior. Qual é a expectativa que Paulo tem de Timóteo? A expectativa é essa, quando ele diz, tu porém. Essas duas palavrinhas, elas são importantíssimas quando Paulo escreve a Timóteo. Eu faço um desafio a você. Depois ou durante a semana, você reler a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, e toda vez que você observar as palavras tu porém, marca. Tá bom? Por quê? Quando Paulo usa esse tu porém, duas coisas básicas ele está ensinando a Timóteo. Primeiramente, ele pede a atenção de Timóteo. Timóteo, sabe os falsos líderes que eu acabei de falar aqui? Pois é, meu filho, ouça o que eu vou te dizer. Primeiramente, esse tu aí está chamando a atenção de Timóteo. Então, toda vez que você vir as palavras, tá bom? Você ver as palavras tu porém em Timóteo, primeira e segunda carta, para. Ali Paulo está dizendo, preste atenção. Você prestou atenção sobre o comportamento dos falsos mestres? Pois é, Timóteo, preste atenção no que eu acabei de falar e junte com aquilo que eu agora vou te ensinar. E lógico, a palavra porém que está aí, ela vai mostrar o contrário que Timóteo deve seguir. O contrário a quê? O contrário ao falso ensino. Aquilo que é contrário à prática dos homens que não conhecem a Deus verdadeiramente. Então, quando essas duas palavrinhas acontecerem, na primeira e na segunda carta de Timóteo, tu porém, Timóteo está chamando a atenção de Timóteo, aliás, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que ele haja de maneira contrária aos falsos mestres. Então Paulo diz, qual é o modo contrário de viver em relação aos falsos mestres? Eles não conhecem, eles rejeitam, e por não lerem a palavra de Deus sobre a dependência do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, levando suas próprias filosofias, ou só concordando com aquilo que gosta, com aquilo que quer. Não, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é. Não, esse negócio aqui não é para mim não, isso aqui é só para fulano. Olha o pecado do outro aqui, ó. A palavra de Deus é para você, quer você goste, quer não, a palavra de Deus é para você. É para mim. Então Paulo está dizendo, cuide para não ser igual àqueles que negam a palavra. E qual é o comportamento daqueles que seguem a palavra? Que deve ser o contrário ou diferente do comportamento daqueles que negam a palavra. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, foge destas coisas. Sabe, eles dizem que conhecem a Deus, mas verdadeiramente eles não conhecem. Agora você, conheça a Deus. Eles falam de coisas que não entendem. Eles olham para a piedade, para o viver santo que agrada a Deus, e diz que ali é uma maneira de enriquecer, ali é uma maneira de ganhar, né, bem na vida e ser o maior, ser o maioral entre as pessoas. Paulo está dizendo, o ministério não é assim. Lembram de ontem? Paulo quis que Timóteo fosse bom ministro de Cristo. Ministro é aquele que ministra, que serve. Por isso muitas vezes a palavra ministro na Bíblia, ela é a palavra servo. É para isso que Deus me chamou como pastor. E de um modo geral é para isso que Deus chamou todos nós, para sermos servos dele.
Então Paulo diz a Timóteo: fuja dessas coisas. E ao fugir dessas coisas, ele deve abraçar. Aqui tem 2 mandamentos. O primeiro mandamento é fugir do que é errado. E o segundo mandamento é seguir o que é bom, seguir o que agrada a Deus. E entre essas características que agradam a Deus, Paulo diz: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ele dá uma série de virtudes que nós, como cristãos, devemos sempre procurar na nossa vida. A justiça, de certo modo, aí se torna como que o padrão que agrada a Deus. Bom, aí a palavra piedade, ela vem como reforço, o viver que agrada a Deus. A fé, que tanto pode ser o corpo doutrinário, como também se fortalecer no seu conhecimento e relacionamento com Cristo. Aí vem a questão do amor, a constância, que é a continuidade, e por fim a mansidão, que não significa ser tolo, ser besta, mas significa ser alguém manso ou alguém paciente, que primeiramente ouve para depois falar. Alguém que é simples, mas alguém que ao mesmo tempo, quando ouve o erro sendo pregado, ela se torna uma pessoa bem participante. Bom, a gente poderia dizer, de um lado nós temos que ser como cordeiros, dando bom testemunho, suportando as tribulações. Mas do outro lado, quando você vê o falso ensino sendo pregado, seja leão, combatendo o falso ensino por amor à palavra de Deus. Então, para evitar a ser igual aos falsos mestres, dos quais Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 10, era necessário que Timóteo rejeitasse o mau exemplo dos falsos profetas e ele seguisse, entre outras coisas, a piedade, o viver que agrada a Deus. E como eu já falei, para ter esse viver que agrada a Deus, após crer no Senhor Jesus Cristo, após ser lavado pelo sangue de Cristo, a coisa mais básica que todo cristão tem que fazer é ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo conhecendo o Deus que está por trás de cada palavra que nós encontramos nesse livro tão maravilhoso. Piedade é uma obra que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Mas piedade também é um mandamento que Deus exige de nós. Exercita-te na piedade, exercita-te no viver que agrada a Deus. E durante esses 3 dias, nós ouvimos como esse tema é tão importante para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Pedro. Então, irmãos, guardem isso, exercitem-se na piedade, no viver que agrada a Deus. Vamos baixar nossa cabeça. Piedade, santidade, disciplinas espirituais são assuntos que estão ligados. Então lembra, o mais básico que você cristão pode fazer é pegar a sua Bíblia e gastar tempo lendo as Escrituras, gastar tempo conhecendo ao Deus da Bíblia. Tendo dúvida, procure os seus líderes. Tendo dúvida, procure adquirir boa literatura cristã. Mas leiam bem, leiam repetidamente, leiam começando com oração, leiam terminando com oração. Sejamos o povo do livro. Como diziam os mais velhos, embora muitas Bíblias hoje sejam com capas de outras cores, os mais velhos diziam: sejamos o povo do livro da capa preta. Ame as Escrituras, busque as Escrituras e você estará buscando ao Deus que nela se revela. Muito obrigado, Deus Santo, por tua bondade em nos dar da tua palavra e nos incentivar a sermos piedosos. Ajuda-nos a ter esse viver que te agrada. Ajuda-nos a ter, Senhor, o reflexo de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe no mais básico daquilo que podemos fazer. A leitura da palavra, em especial a oração. Que o Senhor nos faça homens e mulheres de oração. Que o Senhor nos faça homens e mulheres que leem a Bíblia, que
que creem nas Escrituras e que praticam aquilo que o Senhor nos fala. Muito obrigado, Pai, por esses 28 anos dessa igreja local, que pela Tua misericórdia continue, Senhor, mais e mais tempo até o retorno do Senhor Jesus, como, Senhor, um local onde Tua palavra é ensinada a crianças, a jovens e adultos. Um local onde a Tua palavra nos mostra como viver a vida piedosa nesse mundo. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, que Deus abençoe.